Fala galera do Simplifica, pré-militar ESA. Eu sou a professora Karina Brotherhood de História e nós estamos aí gravando uma série de postagens sobre os presidentes que ocuparam de 1964 a 1985. Então já falamos sobre Castelo Branco, Costa e Silva, Médici. Essa postagem vai ser sobre Geisel. Eu tendo a admitir que para mim vai ser um pouquinho difícil eu ser bem sucinta e objetiva, porque o Geisel é meu tema de mestrado e eu gosto muito de falar sobre ele. Mas eu vou tentar ser o mais possível objetiva sobre esse tema. Lembrando, governos militares não tendem a cair muito nas provas da ESA. Todavia, a gente tem que ficar bem atento que isso pode mudar. E eles podem vir a ser cobrados, sim, esse ano com mais peso, tá? Então, assim, a ESA sempre passa um tempinho sem cobrar um tema, depois ela vem e começa a cobrar aquele temazinho, então a gente fica esperto, tá bom? O Geisel, ele vai ser mais um presidente general, né? Como a gente observou nas aulas anteriores, as eleições, elas são indiretas, é uma comissão, né, de militares que escolhem quem é o presidente a ocupar o cargo, ok? Então, assim, o Geisel, ele vai ser escolhido pelo Médici, que vai analisar os nomes sugeridos, e ele acaba optando por Geisel. Geisel já era presidente até então, até 1973, ele era o presidente da Petrobras, nomeado pelo próprio Médici, e ele, simplesmente, quando ele recebe a informação, ele renuncia ao cargo da presidência da Petrobras para assumir e se preparar, né, para o cargo de presidente do Brasil. Ele fica no cargo de 1974 a 1979. Lembrando, o Brasil, desde Costa e Silva, já vivenciava o processo do milagre econômico. Quando Geisel assume, já está instaurada uma crise internacional, que é a crise do petróleo. Ela começa em 1973. E aí, os reflexos dessa crise do petróleo não são sentidos em 1973, no final do governo do Médici. Só serão sentidos e só vão abalar a economia a partir de 74, quando o Geisel assume, tá? Então, assim, primeiro ponto que a gente tem que analisar é que o Geisel, ele faz parte de uma linha moderada. Costa e Silva e Médici faziam parte da linha dura, né? E aí já o Geisel, ele já vem numa linha moderada. Logo uma das primeiras ações que ele vai fazer ao assumir a presidência é anular o AI-1 e diminuir um pouco a intensidade do AI-5. Tá? Então, são primeiras ações. A segunda, no campo econômico, o Geisel vai estar, juntamente com a sua equipe ministerial, apresentando à nação o segundo Plano Nacional Desenvolvimentista. Nós temos o primeiro, né, que é justamente com o Médici, e aí o segundo nós vamos ter agora no governo Geisel, tá? Então o Plano Nacional de Desenvolvimento, ele vai tentar fazer com que o país consiga driblar essa crise econômica para não diminuir os crescimentos que o país obteve com o milagre econômico, tá bom? Ficou bem claro aí? Então vamos avançar, galera. Para você do Simplifica, eu já enviei esse material em PDF para vocês. Então, se você quiser estar acompanhando comigo, lendo, fiquem à vontade, tá bom? A primeira atitude, também outra atitude que o Geisel vai ter, isso já demonstrava o interesse do governo em abrir o país novamente, devolvê-lo a uma governança civil democrática, é quando ele diz que o lema e tema da sua governança vai ser uma abertura lenta, gradual e segura. Há um desejo, sim, a gente já viu que o Médici, ele já falava isso, há um desejo dos militares de devolver o governo aos civis, todavia, eles não queriam fazer essa transição de forma abrupta, né, gerando caos e desordem. Então, o Geisel, ele fala bem isso. Então, se caiu alguma questão mencionando essa situação de uma abertura lenta, gradual e segura, isso é Geisel, tá bom, galera? Então, fica a dica aí. Se falar segundo o Plano Nacional Desenvolvimentista, isso também é Geisel. Então, assim, nesse momento do Geisel que você vai ter obras
de cunho estatal, né, sendo muito bancados pelo governo, assim como a gente viu também no Médici. Mas o Geisel, ele está enfrentando uma crise econômica, então ele precisa produzir, criar, gerar dinheiro. E aí você vai ter investimentos na parte energética, desenvolvimentista. Então, assim, isso vai estar fomentando bastante, uma busca a todo custo desse desenvolvimento, tá bom? Então, fica bem claro aí para vocês essa informação. Bom, então eu já falei para vocês da cassação, da extinção, né? Eu ouvi uma voz, da extinção. A outra aqui, em 1974, o Geisel, ele vai permitir a propaganda tanto para o partido do MDB quanto para o partido da Arena. Então, assim, até então os partidos estavam sendo censurados e não poderiam fazer propaganda. Só que a partir desse momento, o MDB começa de forma moderada, mas criticar o governo e as suas atitudes. E isso não vai ser muito bom para o governo e isso não é legal, né? De acordo com o posicionamento do Geisel. Então, também outro lembrete, o PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, ainda está em extinção, tá? Eles não podem atuar com ação política, tá bom? E aí você vai ter dois momentos que vão inflamar a anistia e principalmente os direitos humanos internacionais contra o governo Geisel e o governo militar, propriamente dito, claro. Os Estados Unidos vai estar levantando bem essa bandeira, assim como a França, que é o caso do jornalista preso, que se chama Vladimir Herzog. Ele é preso pelo DOI-CODE, fica na instituição do DOI-CODE, fica aqui no Rio de Janeiro, e aí uns alegam que ele morreu por conta da tortura, outros alegam que o governo militar assassinou, e outros dizem que ele se suicidou. Então, existem essas três versões. Outro caso de grande repercussão, que os Estados Unidos brigou muito durante esse período Geisel com o Brasil, a gente teve relações diplomáticas meio estremecidas com os Estados Unidos nesse período, foi o caso do operário Manuel Fiel Filho. Ele também vai ficar preso na instituição do DOI-CODE, ele também acaba sendo assassinado. Então, esses dois casos têm uma grande repercussão na mídia e nos direitos humanos, aí exigindo, os Estados Unidos, né, exigindo do Brasil um pronunciamento com relação a esses crimes aí de tortura, tá? Acho meio difícil cair, mas se aparecer o nome deles, você já sabe que tá no período Geisel, tá? Que aí, às vezes, o aluno pode confundir que a gente tem o AI-5 com mais peso no Médici, mas esses dois casos de grande repercussão vão acontecer no governo Geisel, tá bom? Ficou a dica aí? Então, a gente avança. O que você também terá é casos repercutindo no movimento da igreja. Alguns departamentos da igreja vão se pronunciar contra esse governo militar, autoritário, ditatorial, principalmente na zona rural, né? Então, você vai ter o caso do padre João Bosco e a prisão do bispo Dom Adriano Hipólito. Esses dois, eles são contra o governo militar, se posicionam, criticam o governo militar e são presos, tá? Aí você vai ter outra questão, que isso aqui sim pode cair numa prova da ESA, que é a Lei Falcão. Ela acontece em 1976. A Lei Falcão, ela vai proibir toda e qualquer manifestação política nas mídias. Então, assim, as pessoas não podiam usar propaganda política nas mídias de forma alguma. Então, estava vetado, tá? Sem propaganda política, sem crítica ao governo, tá? Então, isso aí é uma Lei Falcão, tá bom? Anotou aí essa super dica? Pode cair sim, tá? Lei Falcão é algo importante. Outro tema bem legal de você entender é o Pacote de Abril. O Pacote de Abril, ele acontece em 1977, onde o regime vai assegurar a efetivação das propostas da Arena a partir da situação, a partir do governo, tá? Elaborando esse Pacote de Abril, e esse conjunto de leis vão prever
a eleição indireta de governadores e de 1/3 dos senadores. Karina, mas não existia aí que fazer com que os governadores fossem eleitos de forma indireta? Sim, que é o AI-2. Sim. Todavia, o pacote de abril, além de reforçar essas eleições indiretas para governadores, você também tem 1/3 dos senadores sendo eleitos de forma indireta. E aí a gente chama de senadores biônicos. Tá? Então, se aparecer esse termo, senadores biônicos, pacote de abril, fica esperto que isso é Geisel. Tá? Isso também pode vir cair na ESA, que é uma questão tranquila de cair. Não tem problema nenhum. Ok? Durante também o governo Geisel, você vai ter uma política externa pragmática e responsável, tá? Você tem uma política independente com o governo do Jânio Quadros, né, em 61. Já com o Castelo Branco, você tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos, é uma política liberal. Já com o Geisel, e aí você tem um período de recessão, né, onde o Castelo Branco ele vai estar trabalhando, tentando reestruturar essa economia totalmente estruturada da década de 60. Com o Geisel, a situação do mercado internacional está com protecionismo. Então, os Estados Unidos estão protegendo sua economia, a Europa protegendo sua economia, os países árabes que pertencem ao OPEP, que são os países produtores, né, de petróleo, eles estão ditando a regra do petróleo. E aí você tem o Geisel tentando achar no sistema internacional novos atores, novos países para comercializar com a economia brasileira e não ficar só tão restrito aos Estados Unidos. E lembrando, os Estados Unidos está batendo demais no Brasil, principalmente com relação aos direitos humanos. Isso estava deixando o Geisel chateado e o governo chateado. Então, assim, o Brasil, ele com essa política pragmática e responsável, né, que é a política externa, ele vai negociar com Inglaterra, Japão, China, ele reconhece a independência dos países, ex-colônias de Portugal. Então, você tem toda uma mudança aí de perfil. O Brasil volta a ter relações com a União Soviética, algo que foi cortado, essas relações, quando o Castelo Branco assume, né? Então você tem essas relações com Cuba, China, União Soviética são mais distanciados. Com o Geisel vai ter uma aproximação maior, porque ele precisava de capital de giro para investir no desenvolvimento nacional que estava implantado no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, tá bom? Ficou claro aí? Então, vamos lá. Tá. E aí, com isso, você vai ter um crescimento e um investimento maior na Petrobras, que você simplesmente vai fazer com que a Petrobras agora, com novas tecnologias, e também você já tem desde a década de 70, 1971, 72, você já tem a lei das 200 milhas, né? Então, aí a Petrobras ela vai para águas rasas. Então, é uma ajuda essa questão da questão continental, da plataforma continental. Então, a ida da Petrobras para o mar também acontece com Geisel, tá bom? O governo ele vai ser marcado por greves operárias, principalmente no ABC Paulista. E aí você lembra que antes tinha aquela greve logo no Castelo Branco, a lei de greve restringindo essas manifestações contra o governo? O Geisel ele vai ser mais brando nessa questão. E aí você vai ter várias manifestações contra o governo ali em São Paulo, e um dos líderes sindicais é o ex-presidente Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai estar levantando essa bandeira aí contra o governo Geisel.